A doença de Parkinson tem se tornado a realidade de muitos brasileiros. E a maioria dos pacientes e de seus familiares ainda tem certas dúvidas e não compreendem o que é essa doença. Então, no vídeo de hoje, eu te convido para conversarmos sobre a doença de Parkinson, a diferença entre o Parkinson e o parkinsonismo, os sinais e sintomas mais comuns da doença de Parkinson, entre outros assuntos e pontos importantes a serem abordados sobre essa doença. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje uma pauta muito importante, tendo em vista o aumento do diagnóstico desta doença que é degenerativa, que não tem cura, mas que tem tratamento e tratamento é eficaz e ajuda o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já clica no botão do inscreva-se e clica no sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que um vídeo novo for ao ar para você ter acesso a esse conteúdo o quanto antes. Muito bem, e o que é a doença de Parkinson? Então, a doença de Parkinson ela é uma doença neurodegenerativa. Isso significa dizer que ocorre uma degeneração das células nervosas lá no cérebro, numa região específica. Essa região ela é chamada de mesencéfalo, onde temos a substância negra. Essa substância negra ela é responsável principalmente pela produção de dopamina. Então é a falta da dopamina que vai causar os sintomas que o paciente com Parkinson vai apresentar durante a evolução desse quadro clínico. Por ser neurodegenerativa, por ser degenerativa, ela tem essa característica de evolução. Então, à medida que o tempo vai passando, os sintomas vão se tornando maiores, mais incapacitantes, e a pessoa vai tendo cada vez mais a perda dessas células, dessa região da produção de dopamina, e isso vai impactando na sua qualidade de vida. E por que a falta da dopamina vai gerar, principalmente a questão dos sintomas motores? Porque a dopamina, ela é o neurotransmissor responsável principalmente pelos movimentos. Então, o fato de movimentar-se, o fato de manter-se em repouso também tem esse envolvimento dos níveis de dopamina. Tanto é que um dos sintomas maiores, se nós conversarmos com um paciente que tem a doença de Parkinson, o primeiro sintoma que ele vai comentar são os tremores. E os tremores, eles são característicos, são tremores de repouso, que geralmente tendem a diminuir ou cessar completamente quando a pessoa resolve fazer um movimento. Então é aquele tremor que a pessoa está parada, mas ela não consegue ficar parada. Ela vai se mexendo, ela vai tendo movimentos involuntários de tremores. E isso é bem característico do quadro do Parkinson. E como toda doença, para a doença de Parkinson, nós também temos fatores de risco. Geralmente, temos envolvimento genético, sim, então pessoas que já tiveram quadros de Parkinson, diagnósticos de Parkinson na família, podem ter essa maior probabilidade de desenvolver o Parkinson. Vão ter, não necessariamente, mas pode ser que tenha, sim, porque o envolvimento genético nós sabemos que tem, sim, uma influência sobre as doenças. Mas não é tudo. Isso não quer dizer que pessoas que não tenham diagnóstico de Parkinson na família nunca irão desenvolver Parkinson. Não ter Parkinson na família diminui a chance da pessoa desenvolver o Parkinson, mas não quer dizer que não vá desenvolver. Existem outros fatores de risco, como a exposição a toxinas, a exposição a tóxicos, metais tóxicos, substâncias tóxicas, neurotóxicas, que podem agir lá na substância negra, degenerando essas células. Então isso também tem um grande envolvimento. E essa parte eu gosto de frisar bastante porque as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender que mesmo a genética pesando contra algumas questões, não quer dizer que se o paciente buscar ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, possivelmente ficando fora, ficando longe dos fatores ambientais que causam a doença de Parkinson aqui em questão, ele pode estar livre do desenvolvimento desse Parkinson mesmo tendo influência genética. Os fatores ambientais são sempre os maiores influenciadores quando nós falamos no desenvolvimento das doenças. Sabe-se sim, repito, que a influência genética ela conta pontos, tanto a favor quanto contra o desenvolvimento das doenças, mas principalmente os fatores ambientais vão dizer se essa pessoa vai desenvolver tal doença ou não. E partindo agora para os sintomas e o que isso gera de impacto na vida da pessoa, nós temos sintomas motores, que são os mais comuns de serem observados e geralmente são o que mais chamam a atenção, e também os não motores. E muitas vezes esses sintomas não motores surgem até mesmo antes dos movimentos motores,
mas os pacientes não conseguem perceber que isso pode já indicar um início nesse quadro, no desenvolvimento desse quadro neurodegenerativo. Então, os sintomas motores são os tremores, principalmente de repouso, como eu comentei anteriormente, a rigidez muscular, então aquele paciente que fica com os membros principalmente mais rígidos, não consegue movimentá-los de forma adequada, a bradicinesia, que é esse nome, né, muito bonito por sinal, mas o que significa? É a lentidão do movimento. Para executar algum movimento, mesmo que seja simples, a pessoa ela é mais lenta para fazer isso. Dores musculares podem estar presentes e instabilidade postural. O paciente não consegue mais adequar a postura do jeito que deveria. Então ele sempre vai pendendo, ele tende a ir pendendo para um lado, para o outro, para frente, né? Ele não tem essa estabilidade de postura e acaba ficando com a coluna mais pendida. Agora vamos para a parte dos sintomas não motores, que estão associados com o início de doença de Parkinson, mas aqui eu também quero chamar a atenção de vocês que esses sintomas não motores, eles estão presentes em outros quadros, então não se apavorem, tá? Aqui é apenas para conhecimento. Perda do olfato, que muitas vezes é associado a gripe, virose, resfriado, ele pode sim estar associado com o desenvolvimento de Parkinson. Agora, quer dizer que se você está sem olfato, você vai ter Parkinson? Não necessariamente. Então, por favor, tenham esse olhar crítico, não vão se diagnosticando em casa. Problemas intestinais, principalmente com constipação, podem indicar que esse paciente possa estar desenvolvendo o Parkinson. Quadros de depressão, né? A depressão ela também é associada com a diminuição da produção de alguns neurotransmissores e ela pode estar associada, então, em um quadro como o Parkinson. Disfunção cognitiva, então uma pessoa que tem muito problema na cognição, no entendimento, no aprendizado, ela pode sim já indicar que está evoluindo para um quadro de Parkinson. E também um ponto muito interessante é um sono inadequado. Principalmente problemas com o sono REM, que é aquele sono profundo de restauração do corpo. Então, pessoas que possuem insônia e que não chegam até a fase REM, são pessoas que podem sim estar apresentando esse sintoma como já um indício de que haverá uma evolução para Parkinson. Todas as pessoas com insônia vão ter Parkinson? Não, não é isso. É um ponto a ser investigado. Lembrando aqui que o Parkinson, ele é uma doença que geralmente se apresenta numa idade mais avançada, né? A partir da 5ª, 6ª década de vida. Existem sim pacientes que já começam com alguns sinais ali aos 40, né? Perto dos 40 anos. Mas não é comum. O mais comum é ela se apresentar durante uma idade mais avançada. Até por essa característica de neurodegeneração. Bom, e como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através da análise dos sintomas. Então o paciente vai chegar no médico, o médico vai solicitar, né, vai fazer aquela anamnese bem feita, você vai explicar os seus sintomas e ele vai dizer, opa, preciso pedir tal e tal exame. Esses exames são de imagem. Por quê? Porque é através da imagem que será visto lá no mesencéfalo, lá na região da substância negra, essa imagem que está aparecendo para vocês. Quando está intacta essa substância negra, quando ela está adequada para a fisiologia, ela está normal, e quando ela já está na doença de Parkinson, que o Parkinson está se instalando. Vejam a diferença, ela é visível, e na imagem, no exame de imagem, ela vai aparecer e o médico vai conseguir verificar se essa degeneração está acontecendo ou não. E aqui eu quero fazer uma observação, um ponto muito interessante, uma curiosidade que até mesmo para mim foi bem interessante, né, esse conhecimento, é referente ao parkinsonismo. Não é a mesma coisa da doença de Parkinson. E aqui brevemente eu gostaria de explicar. A doença de Parkinson, então, como eu estava falando até agora, ela é a neurodegeneração das células presentes na substância negra, ali no mesencéfalo. Essa neurodegeneração vai acabar degenerando essas células. Sem essas células não haverá a produção de dopamina. Sem a dopamina ocorre o problema dos movimentos e assim nós temos instalada a doença de Parkinson. Uma questão voltada a toxinas, uma questão voltada à genética. Agora, o parkinsonismo é um quadro que se instala em um paciente que teve uma lesão que atingiu a região do mesencéfalo e a substância negra. E o que seria essa lesão? Um exemplo de lesão fácil, prático de entender, um AVC. Um AVC isquêmico ou hemorrágico que acabou danificando a região do mesencéfalo, a região da substância negra, e por isso ocorreu nesse dano nessa região que ficou isquêmica, que ficou sem oxigenação, gerou esse dano nessas células e por isso a pessoa começa a apresentar os sintomas do Parkinson. Mas não veio de uma degeneração celular, veio de uma lesão. Então a origem ela é diferente. E por que essa diferença tem que ser entendida? Porque a abordagem terapêutica para esses dois casos vai ser diferente. O paciente que tem doença de Parkinson,
Uma das terapias, uma das abordagens feitas é a reposição de dopamina, para ajudar a dar uma maior qualidade de vida nesse paciente. Ele não vai tremer tanto, ele vai ter esses movimentos sendo mais regulados, né, vai ter esse maior controle. Tirando, claro, outras terapias que estão sendo estudadas e também estão sendo já utilizadas, estão sendo vistas como terapias mais atuais e também eficazes. Para o paciente com parkinsonismo, não necessariamente a reposição de dopamina vai fazer alguma diferença, porque ele precisa, na verdade, de uma terapia que ajude a voltar a oxigenação a essas células, ajude a reformar, vamos dizer assim, uma palavra bem simples, reformar essa região que foi afetada pelo AVC isquêmico ou hemorrágico, né? Essa lesão que se teve. Outro ponto que também ajuda, e aqui ajuda nos dois quadros, é a questão da fisioterapia. Então, escolher profissionais, né, uma abordagem multidisciplinar para esse paciente com Parkinson é muito importante, porque a fisioterapia também vai ajudar na reconstrução do movimento desse paciente. E nós sempre temos que pensar numa melhora da qualidade de vida do paciente, principalmente vendo esses quadros que não tem cura, né, que é uma terapia longa, tem como melhorar a qualidade de vida do paciente. E falando então em abordagem multidisciplinar, além do fisioterapeuta, há a necessidade de juntar-se com um nutricionista, um nutrólogo, há a necessidade de se juntar possivelmente com um psicólogo, porque muitas vezes o paciente não consegue lidar bem com essa nova realidade, né? Nós podemos pensar em pacientes com tremores, ou, mas eu já tive tremores quando eu fico nervoso, enfim, mas ainda não é o tremor que acontece, que ocorre em pacientes com Parkinson. O tremor, ele é muito mais forte, a pessoa realmente não tem controle daquilo, não passa, obviamente não é um período só, ela pode se derrubar alimentos, bebidas, ela pode deixar cair coisas importantes no chão, e algumas pessoas não lidam bem psicologicamente com esses quadros, com esses diagnósticos. Então, é necessário também procurar profissionais que ajudem nesse ponto com esse paciente. E também parte natural, né? Os naturopatas, os profissionais da medicina integrativa, das terapias complementares, eles podem também ajudar com abordagens mais voltadas ao natural, que não interfiram com o tratamento medicamentoso alopático que será utilizado pelo médico e por outros profissionais. Então é sempre importante um paciente com Parkinson buscar uma equipe de profissionais para melhorar a qualidade de vida dele. Não apenas tratando o sintoma, mas tentando também minimizar os danos que esse diagnóstico, a presença dessa doença causa na sua vida. Então eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.